palavra, assim que a gente abriu a igreja, eu pregava muito mal, muito mal. Pensa num cara que pregava mal, irmão, eu tinha um apelo bom, mas eu pregava mal. Eu era um homem de apelo. Então, e meus apelos funcionavam. O que eu falasse, as pessoas viam na frente. O pessoal que está aqui comigo há muitos anos sabe disso. E aí, com o tempo, a gente abriu a igreja, e a palavra que primeiro Deus colocou sobre a nossa vida foi uma palavra paternidade. É por isso que o nome da igreja é Casa de Deus. Porque em toda casa tem um... Amém? Então, é a palavra que eu quero ministrar. Eu vou ministrar essa palavra algumas terças-feiras. Algumas terças-feiras. E eu quero hoje fazer um apanhadão para depois a gente submergir na cada terça. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João 14, verso de número 6. Você conhece esse de cor. Você abriu, diga amém. Você que está aí atrás, está me escutando bem? Amém? E disse Jesus: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai. Ó Deus, obrigado por hoje. Estenda a mão para cá, me abençoa. Obrigado por hoje, Deus, obrigado por tudo que tu vai falar hoje, que o Senhor possa ministrar de maneira sobrenatural e espetacular, Deus. Que seja uma noite de revelação da sua palavra, que nós possamos te ver, te conhecer melhor. Nós estamos cansados, Deus, de um evangelho religioso. Estamos cansados, Deus, de vivermos de lermos a sua palavra e não vivermos. Estamos cansados das hipocrisias em cima dos altares, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja uma noite de revelação e que nós possamos entrar e, Deus, de conhecer a cada dia mais. Nós queremos te ver, te contemplar, Deus, porque nós nos tornamos semelhantes a tudo aquilo que contemplamos, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja um ambiente sobrenatural, um ambiente, Deus, de paternidade, que seja um ambiente, Deus, em que a gente possa colocar para fora toda a orfandade existente no nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, traz desse tempo sobre nós. Em nome de Jesus, fala conosco, para honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Hoje eu queria começar a falar sobre 3 problemas que nós enfrentamos, que são altamente ligados à paternidade. O primeiro deles é que nós somos uma sociedade sem paz. Uma sociedade em que a cada dia ela vai descaracterizar cada dia a família. Ela vai descaracterizar a cada dia o ambiente de paternidade. E um ambiente em que pais biológicos não deram destinos a seus filhos. O problema é que os pais biológicos transferiram para a igreja a responsabilidade que era deles. A responsabilidade de educar seus filhos. A responsabilidade de criar os seus filhos. Entenda que toda vez que você escuta, vão para a escola, os professores são educadores. O que é ser educador? Educador é aquele rapaz que ele vai ensinar o que ele estudou. Um professor não é um educador para ensinar o seu filho a ele ter caráter, a ensinar o seu... Ele não é um educador para isso. Ele não foi formado com isso. Ele não foi formado debaixo dessa base. Só que nós, como nós somos uma sociedade sem paz, nós empurramos para a primeira instituição que ela diz: eu sou um educador para educar os nossos filhos. É por isso que a sociedade está do jeito que está. Porque nós temos professores que não são capazes de fazer isso ou que são capazes de fazer da maneira deles. E não é um erro, a responsabilidade é das famílias, que deu a eles essa responsabilidade. Então nós temos pais que não foram pais espirituais. Porque o conceito de Deus é que o pai desse destino para o filho. O destino de caráter, o destino de modelo, o destino espiritual. Mas nós temos uma família cada dia mais frágil e que não consegue passar para os filhos uma responsabilidade espiritual. Porque os pais são cada dia mais desviados. Casamentos defraudados, homens que não sabem o que fazer, porque, infelizmente, nos ensinaram a ser filhos, mas pouca gente nos ensinou a ser pai. Respira. Segundo problema, nós não enxergamos Deus como pai. Pastor, o que é isso? Não enxerga. Esse texto ele é fundamental. Bota aqui, tá? João 14, verso 16. E disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou e eu sou Olha para mim, Jesus não tem um caminho, Jesus é o próprio caminho. Jesus não tem uma verdade, ele é a verdade. Ou seja, tudo fora de Jesus não é caminho.
Tanto é que, se você olhar a história da Bíblia, Jesus vinha caminhando e diz que os cegos estavam à beira do... Por isso estavam cegos, porque se estivessem no caminho, estavam vendo. Tá, eu repito até você entender. Jesus não tem uma verdade, ele é a própria. Então tudo fora de Jesus é. E Jesus não tem uma vida. Jesus é a vida. O problema é que nós ensinamos na igreja... O batismo é lindo, irmão. E você vai ser, quem não for batizado, não vou batizar você agora, no próximo mês, em nome de Jesus. O que a gente fala para a pessoa? Querido, você tem que abandonar a sua vida, porque você vai nascer de novo. Não, você não abandonou a sua vida. Você não tinha vida para largar, você só tinha morte. Se batizar não é largar a sua vida para nascer de novo. É aceitar que você estava morto. Porque não há vida fora de Cristo. Respira. E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Aí você escutou assim, todas as religiões levam a Deus. Quem já escutou isso? Aí você escutou assim, eu creio nisso, porque todos os caminhos levam a... Isso é uma mentira? Não. Eu toquei tambor em alguns outros tempos, né? Eu fui do tambor. Mas você tá rindo porque você também foi. Cambada de cara de pau. Rapaz, a igreja evangélica é julgadora, né? Sabe nem o que eu vou falar, eu tão rindo. Faz tanto tocar tambor. Era na escola de samba que a gente tocava, né, Fernando? Presta atenção. Eu não fui em outro lugar procurar o diabo. Se você crê nisso, irmão, você tá no lugar errado. Eu não fui, irmão, em outro lugar procurar o diabo. Alguém foi? Fala, irmão, vou vir aqui porque o cão tá aqui. Meu irmão, Ai, cadê o demo? Demo. Vou encontrar um demo. Alguém fez isso? Alguém fez isso? Porque talvez essa afirmação esteve certa. Porque o texto nunca diz isso. Porque o texto vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Ninguém vai não. Ninguém... eu repito. Porque você não pode ir ao Pai. Porque Jesus e o Pai são... Mas não diz ninguém vem a Deus. Diz ninguém vem ao... Porque para conhecer a Deus você pode ir em qualquer lugar, mas para conhecer o Pai só a Cristo. Para conhecer a Deus, irmão, você pode ir em qualquer tipo de reunião, você pode conhecer a Deus. Mas para conhecer um Pai... Só Cristo. E ele não diz, você vai ao Pai. Ele diz, você tem que vir em mim. Você não consegue ir ao Pai, o Pai está aqui, ó. Isso dá um meme, né? O Pai está aqui, é ótimo. João 10, verso 30 e João 14, verso 9. Abra aqui o 10, 30 para mim, Thay. Vamos usar bastante telão hoje. Eu tô com torcicolo? Tá, beleza. É a idade. Não, que eu estava estudando pro retiro. 10, 30. Eu e o Pai somos... Eu e o Pai somos... Porque você pode até ver Deus sem Jesus, porque o judeu via isso. Mas vê Pai... Abre o 14 para mim. Isso. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra no Pai. Esse é o problema da igreja. Nós estamos conseguindo ver Jesus e não ver o Pai. A gente está tentando ver Jesus, mas continua vendo Deus. Ô pastor, como assim, irmão? Talvez, e só talvez, você vai ter que jogar muita coisa para fora de que ensinaram quem é Deus para você aprender que Ele é um Pai. Eu repito. Talvez, e só talvez, você vai ter que jogar muita coisa que te ensinaram sobre Deus para você começar a reconhecer Deus como seu Pai. Jesus só falou uma vez a palavra Deus. Você sabe qual é? Jesus uma vez está sendo crucificado. Aí ele fala, Deus meu, Deus meu. Porque até hoje é assim, a figura de um Deus sempre tenta te desamparar. Pai,
A tia entrega o meu, mas a figura de um pai jamais. Até hoje é assim. Talvez a figura desse pai, desse Deus, sempre desampara. Mas a figura de um pai, jamais. Jamais. E a terceira etapa é o que nós chamamos de paternidade espiritual. Ô pastor, nunca ouvi isso na vida. Claro que você já ouviu. Quem aqui bateu curimba aqui? Levanta a mão. Não mente não. Quem bateu curimba aqui? Levanta a mão. Quem foi na curimba? Quem foi na curimba? Aí. Levanta a mão. Eu estou com vergonha, gente. Quando você vai lá receber com algum negócio? Com quem? Pai de... aí. Mas lá é um pai. Aí você vai na igreja romana, você vai se confessar com o, em português, e a palavra apóstolo vem da palavra pai. Mas a igreja evangélica quer ter líder espiritual. Tem um monte de gente que enxergou mais coisas do que a gente. Estão anos na frente. Sabe por quê? Porque paternidade espiritual é bíblica. O problema é que a gente está levantando líder de célula. Líder, vem cá, você vai fazer 3 meses aqui, você está pronto para cuidar de gente. Ô pastor, isso não é bíblico não. Essa história de pai espiritual não é bíblica. Então nós vamos ter que brigar com o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1, verso número 2. Pastor, eu venho de uma igreja tradicional, nunca escutei isso na vida. Eles também não. Mas a gente pode ir lá ensinar eles qualquer coisa. 1 Timóteo 1, verso de número 2. Eu estou abrindo ainda, provavelmente você já está no telão, né? Traz a Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Que aí você caminha comigo. Timóteo, meu verdadeiro discípulo. Meu verdadeiro filho. Por que verdadeiro? Porque ele tinha os falsos também. É porque tem um monte de gente que te chama de pai, irmão, mas depois sai correndo, na primeira confusão. Porque nem todo mundo te chama de filho é filho. Porque se tem os verdadeiros, tem os mentirosos também. Toma cuidado com os mentirosos, porque eles podem entregar sua cabeça, mas isso é outro assunto. 1 Coríntios 4, verso número 15. Nós estamos construindo, amém? 4. Pelo vídeo a Tainara já abriu, né? Eu vou botar a Bia lá atrás, que a Bia é mais lenta. Verso 15. Porque ainda que vocês tivessem 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos, porque pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Quem gera não é líder, é mãe espiritual, é pai espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, e outra vez sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É por isso que a igreja evangélica está cansada de religião, porque o líder religioso está se lixando se você está formado em Cristo, mas um pai vai dar a vida, te gerar, sentir dor, até que Cristo seja formado. Estamos cansados, a igreja está cansada de descaso, é porque você está na mão de um líder religioso, que está pouco se lixando com a sua formação. Tanto faz se você está sentado ou se você está em pé, se você está morto, se você está vivo. Hoje vai dar ruim, né? Estão percebendo? Sabe por quê? A culpa não é dele, não. É sua que procurou a pessoa errada. Você está contente em ser mais um no meio da multidão. Contente em sentar lá e para ser usado de massa de manobra. Entenda, nós precisamos propagar um reino, diga amém. Então toma cuidado com o seu dízimo, porque o seu dízimo pode estar propagando um império. É você que financia isso. Você deveria colocar o seu dízimo e a sua oferta dentro de um reino de igrejas sérias, que não propagam a mentalidade original do homem, e sim propagam a vontade de Deus. Porque senão você é o responsável por levantar os impérios.
Você sabe qual a diferença de um reino para um império? No reino, todo mundo é igual, irmão. Todo mundo parece com o rei. No império, você está batendo continentes para a vontade de alguém. Se você não aguentar, eu já levantava e ia embora daqui, irmão. Atos, vamos construindo, 16, verso de número 1. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, eu estou entendendo um monte de coisa agora. Vira para ele e fala assim, eu estou entendendo um monte de coisa agora, irmão. Agora eu estou entendendo. É por isso que eu costumo dizer, ou você vem, se apaixona por essa palavra e volta toda semana, ou você sai daqui me odiando e nunca mais volta. Mas faz parte, nem tem agradou todo mundo, que dirá eu, Reles mortal. Atos 16, verso número 1 diz assim, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome, filho de uma judia, era crente, mas o pai era grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra, em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando o circuncidou. Só para quem conhece a história bíblica aqui, quem circuncidava as crianças eram os próprios pais. Por quê? Porque só um pai espiritual pode tocar na intimidade de um filho. Sabe qual é o seu problema? É que por vezes você deu a sua intimidade para líder religioso. É por isso que ele te expôs seu pecado, expôs seu problema, expôs sua dúvida, expôs sua crise. Porque líder religioso não está preocupado com você, ele está preocupado com ele. Se ele tiver que te matar de boi de piranha, já contei o boi de piranha aqui outro dia. Se ele tiver que te matar para você servir de exemplo para todo mundo, ele está disposto a te matar, não tem problema nenhum, contanto que a igreja fique de pé. Ou porque ele não entendeu que a igreja não são as quatro paredes, somos nós. Onde nós estivermos, os dois ou mais estiverem, ele ali está. Porque a igreja é a própria face de Cristo. Continuamos construindo. Não entregue a sua intimidade para quem não é um pai espiritual. Porque ele vai te expor. Não entregue. Ele vai expor o seu casamento. Ele vai expor os seus filhos. Ele vai expor o seu pecado. Por que nós temos um monte de crise de exposição na igreja? Simples, porque tem um monte de líder religioso tratando a vida das pessoas. E eles não foram programados para isso. A igreja achou que todo bom pregador é um bom pastor. E aí levantamos bons pregadores. Irmão, o pastor não é aquele que cuida, não é aquele que prega, é aquele que cuida. Ainda que ele pregue. Eu nunca fui um pregador, me tornei nos últimos 5 anos, mas nunca fui. Como eu disse, eu era um homem só com um bom apelo. Mas acho que Deus olhou e falou assim, rapaz, tão retardado. Eu vou usar os loucos para confundir os sábios. A gente precisa começar a entender isso. A gente precisa começar a entender que nós não estamos levantando uma geração de filhos. Precisamos levantar uma geração de pais. Porque para ser filho de Deus não precisa de nada, basta crer. O problema é que você se torna filho e permanece filho, criança para sempre. Já eu explico por quê. Mateus 2. Olha que fantástico esse texto. Eu sei que você passa direto por genealogia, mas não deveria não, porque a genealogia é fantástica. Mateus 1. Eu acho que eu dei errado para Tainara. Mateus 1 vai dizer assim, Mateus 1, verso número 1. Abre mais rápido que ela, tá vendo? Não abri não. Eu dei errado só de propósito para ver se ela... Não, eu anotei errado, tô brincando. Mateus 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a... Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Mas se você olhar, essa genealogia aqui eu chamo de genealogia dos pais, ok? Se você olhar Lucas, capítulo 3, verso número 36, olha que fantástico. Aqui começou de Abraão. Mas se você olhar o texto de Lucas 3, 36, vai dizer, e Selá de Cainã, Cainã de Arfade, Arfade de Sem, Sem de Noé e Noé de Lameque. Ué, ele botou Noé aqui e tirou Noé de lá, por quê? Ele lá começa de Abraão, ele aqui vem até Adão, mas ele passa por Noé, por quê? Pergunta. Porque Deus não vai contar a paternidade de um pai que amaldiçoou um neto. Eu repito. Deus jamais vai contar uma paternidade de um pai que amaldiçoa filhos. Coitado desses pastores que amaldiçoam pessoas. Pode ser que o nome deles tenha um riscado do livro da paternidade. Porque Noé
amaldiçoou Canaã. Pegou? Pegou? E por que Deus começa por Abraão? Porque Canaã, ele vai embora e funda uma cidade chamada Canaã. Agora Deus vai chamar Abraão para ir até... Ah, você não pegou, irmão. Só que Canaã foi amaldiçoado por um pai. Então Deus pega um Abraão e transforma ele em pai de... Porque só um pai para abençoar uma terra que um pai amaldiçoou. Pegou? Respirou? Fica tranquilo, se alguém te amaldiçoou, tem um pai para te abençoar hoje. Fica tranquilo, que se algum retardado te amaldiçoa, existem pais para te abençoar no dia de hoje. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim, fique tranquilo. Qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que a igreja se acostumou com uma pregação e se perdeu. A igreja se acostumou com uma pregação. As pessoas vêm aqui, irmão. Não estou falando das pessoas que estão aqui com a gente há 4 meses, não. Assim, que ela já vem doida, né? Já vem, irmão, hoje nós vamos lá, vamos doente, vamos bem, vamos com dor. Eu não quero nem saber, irmão. Eu estou morrendo, mas vou. A Vanessa se escondendo. Isso aí, irmão. E disse Deus, fique de pé. Presta atenção. Mas as pessoas que chegam pela primeira vez, elas vêm doidas. Elas falam assim, não, eu nunca escutei isso, tá errado. Ah, nunca escutei isso. Desse jeito, não. Tô acostumado com aquele culto que tem meia hora de louvor, 20 minutos, 30 minutos de palavra de dízimo e oferta, 30 minutos de palavra e a gente vai embora. Uma vez aqui em Curicica tem 1h30 de palavra, sem dízimo e oferta. Por quê? Porque se você não quer a palavra, essa igreja não é para você. Vai pro show, vai pros coaching, porque a gente gosta de Bíblia. Não estamos levantando uma igreja que não queira a Bíblia. Isso aqui não é encontro social, não é encontro emocional, não quero tocar nas suas emoções, ainda que você se emocione. Só que a igreja se acostumou com o nível de palavra. A igreja evangélica brasileira conhece bem alguns temas, olha só. O primeiro tema que a igreja evangélica conhece muito, diabo. Eu não imagino, Jesus entrando por aquelas portas hoje, falando assim, hoje a aula é sobre demonologia. Irmão, eu não imagino Jesus chegar num púlpito e falar, me dá o microfone aqui, Fernando. Senta aí, irmão. Eu vou falar hoje sobre as hostes do diabo. Porque conhecereis o diabo e por conhecer o diabo ele te liberta. É isso? Deus mandou você já sobre o diabo? Ah, pastor, tá falando isso porque você não faz libertação. Irmão, são 15 anos de libertação nas costas. Se você for para retiro aqui, você vai ver menino de 18 anos botando o diabo de joelho. Mas eu vou falar não, para você não ficar com receio. Depois. Então, nós não temos problema com o diabo, irmão. O diabo tem problema com a gente, não tem problema nenhum com ele. O que você tem que entender é que Deus agora quer que você conheça de Cristo. Eu imagino Jesus chegando no local e falar aqui, olha para mim, esquece todo o resto. Então nós temos uma igreja que conhece o diabo, nós temos uma igreja que conhece sobre dinheiro, muito. Hoje temos uma igreja que conhece sobre coaching. A gente não sabe quem é pastor e quem é... Até sabe quem é pastor e quem é coach. Mas tem os pastores que são coach. Eu não sei como é que funciona isso, mas tem. Nós temos uma igreja que conhece sobre cura interior. Mas se mandar um pastor pregar sobre Jesus, irmão, ele vai levar 15 minutos. E acabou. E se você falar sobre o Cristo, deu ruim. Porque o Jesus e o Cristo é a mesma pessoa. Mas na minha Bíblia, o Cristo desceu para morar num corpo chamado Jesus. E assentado à destra de Deus está o Cristo, Jesus. Porque o corpo de Cristo chamado Jesus deu lugar naquela cruz ao corpo de Cristo chamado igreja. Tá, eu sei que essa conversa é um pouco delicada para você hoje, mas vamos continuar ela outro dia. Vira para esse irmão ao lado e fala assim, nunca escutei isso na vida. Fala, não fica vergonha não, fala assim, eu tô há 10 anos na igreja, nunca escutei isso. Entenda,
A igreja se acostumou a pregar esse tipo de pregação. Então você vai para a igreja para o culto da vitória. Que vitória que você quer ter se você é mais que vencedor em Cristo Jesus? Você está buscando o quê, irmão? Se você não entender que a sua vitória naquela cruz, irmão, não tem pregação que eu faça para você entender isso. Não tem. Sabe qual é o problema? É que te ensinaram que você pode ter a sua vitória, os seus sonhos, os seus objetivos. Mas na minha Bíblia, todos eles deveriam estar mortos naquela cruz do Calvário. Porque depois daquela cruz, irmão, são os sonhos deles. Mas e o meu propósito? Você não tem. O seu propósito é o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. E o meu chamado? Você não tem chamado. É o chamado que tem você. Que é isso, pastor? Porque deu uns para pastores, outros... Eu não sabia que você que recebeu o pastoreado. É você que foi dado pastoreado, é você que foi dado... Deu uns para pastores, deu outros para apóstolos. É você que foi dado, não foi o que veio para você, não. Até porque se não for você, vai ser outro. Pastor, que é isso, pastor? Irmão, fica tranquilo. Se um dia eu der ruim, tem outra pessoa que no meu lugar vai pregar melhor ainda. E vai ser pior do que eu, vai pregar melhor. Porque Deus é assim, Deus pega o pior para fazer melhor. Só para ninguém sentir saudade do retardado que estava aqui antes. Mas fica tranquilo, eu vou ficar aqui um bom tempo. Até a gente comprar um terreno aqui no Recreio. Você não pegou ainda, irmão. Deus está querendo te abençoar e você não entendeu, irmão. Você não entendeu, A igreja se perdeu. Se perdeu nesse limite. Eu não entendi nada. E João Batista fez a mesma coisa. Pastor, como assim? Abre a sua Bíblia em João. João também se perdeu. João se perdeu porque não prosseguiu na revelação. Vira para esse irmão, você falava assim, não vai falar de João Batista não, não fala não. Vira para ele e fala, não fala de João Batista não. João Batista se perdeu. Porque João tinha uma clara ideia. João iria batizar até batizar o Cristo. Esse é o texto. E por que continuou batizando? Eu repito. Até a sua cabeça andar. O objetivo da vida de João era batizar o Cristo. Quando ele batizasse o Cristo, o que ele tinha que fazer? E seguir quem? E continuar batizando o quê? Mas o texto de João 1, verso de número, está na sua Bíblia, 35, vai dizer assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, 2 de seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse, eis o Cordeiro... Olha que texto lindo. Eis o Cordeiro de... O Cordeiro é apenas a primeira revelação de Jesus. Porque ele não é só Cordeiro, ele é rocha, ele é luz, ele é vida, ele é verdade, ele é caminho, ele é sumo sacerdote, ele é filho de Deus. O Cordeiro é apenas ele é aquele que ressuscita, ele é o ressuscitar. O apóstolo Paulo definiu Jesus melhor, porque Cristo é tudo. E o que você quer buscar se ele é tudo? O que você vai buscar? Coisas? Não, irmão, eu conheço um Cristo que é tudo. Ele não tem coisas para você, ele tem ele. Mas eu quero coisas. Não, você não entendeu que ele é tudo. E nele estão todas. Aí você faz campanha para ganhar carro, mas ele é todas as coisas. Aí você faz campanha para comprar uma casa, mas ele é tudo. Você não entendeu nada. Enquanto você ficar buscando coisas, você não vai entender o que ele é. Aí você vai buscando algo pequenininho, quando ele tem algo maior para te dar, ele. Mas João se perdeu. Porque o texto vai dizer em Mateus 11, eu sei que você está chegando hoje e fala assim, pastor, tanta Bíblia, porque aqui a gente gosta de Bíblia. Só que o texto de Mateus 11 ele é fantástico, porque João vai preso. E Mateus 11, deixa eu abrir a minha aqui, que a Thay pode errar. Mateus 11, verso número 2, diz assim, e ouvindo João do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, ao dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? O João viu que ele era o Cordeiro, mas agora debaixo de pressão, duvidou. Pergunta, por que não prosseguiu na revelação?
O maior perigo de uma igreja é parar na revelação que Deus deu. Essa é a história de todo namoro que não vai para casamento. Pergunta. Porque ele começa um namoro. Ele é o amor da minha... Quantas vezes você falou que ele é o amor da sua vida? Não, se você tá namorando, não olha para essa pessoa do seu lado. Quantos caras que você namorou que você achou que era o amor da sua vida? Tô mentindo? Ninguém fala, cambada de cara de pau. Mas por que terminou? Porque ele não se transformou no seu marido. E por que tem casamento que acaba? Porque ele não avança na revelação, se transformar no pai dos seus filhos, no provedor da casa. Então até o amor da sua vida tem que caminhar em revelação, porque tudo aquilo que não caminha em revelação acaba. Você começa a duvidar. Assim como João, que não prosseguiu em revelação, duvidou se ele era o Cristo ou não. Porque anos depois ele pede para ir lá ver. Vai lá ver se ele é o Cristo. Vê lá o que ele está fazendo. Se você não caminhar na revelação, você vai duvidar daquilo que você cria. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: é excelente Deus te dar algo. Mas se você não caminhar nisso, você vai duvidar se Deus te deu algo. A igreja provê culto à necessidade. Eu quero declarar, querido, que a nossa necessidade é Cristo. Nós não temos outra necessidade. A nossa necessidade tem nome e sobrenome. Ele é o Cordeiro, ele é o Leão, ele é tudo. Entenda, ao amar o próximo... Diga para o ao seu lado e fala assim: ao amar o próximo, ele se revela. Ao impregnar o ambiente de amor, ele se revela. Porque o objetivo de Deus não é revelar uma religião, é revelar um Pai. E o ambiente não vai se impregnar de amor por causa do pregador. Nós vivemos uma geração de pais irresponsáveis que saíram para ganhar tesouros, mas quando voltaram para suas casas não tinham para quem dar, porque perderam a família. Perderam a família. Se eu perguntar aqui quantos de vocês têm pai separado, a gente se assusta. Eu perguntei semana passada que vem vou começar uma série de paternidade. Quem tem problema com o pai aqui? 99% levantou a mão. Eu fiquei assustado. Eu falei, gente... Entenda, o amor de Deus não é uma religião. O amor de Deus é para revelar um Pai. Entenda, e se você não conseguir dentro de uma igreja revelar o Pai, o diabo também se revela por Pai. O diabo está ocupando um lugar em que a igreja não ocupou. Jesus fala, e vocês têm por pai o diabo. O diabo também se apresenta por Pai. Por quê? Porque nós temos uma igreja que se apresenta por religião. Você precisa entender que um dos fundamentos de Deus é a paternidade. Como eu falei isso? Deus, quando fez algo, já decretou o fim automaticamente. E por que é que Deus se revela? O que é uma revelação? As pessoas acham que revelação é o que você prega para as pessoas falarem: uau! Que pastor é esse? Que pregação é essa? Uou! Aí a pregação vira texto de Instagram. Uau! Não. A revelação é o que o nome diz. Deus te entrega uma revelação porque a revelação revela a próxima ação de Deus. Deus não te dá uma revelação para você pregar. Deus te dá uma revelação para você caminhar. Se você não caminha, ela perdeu o significado. É por isso que tem um monte de gente pregando algo que você já escutou. Por quê? Porque Deus entregou algo e eles não caminharam. Para que continua entregando? Para que continua dando? Não tem significado. Eles têm medo. Eles têm receio. Aí Deus pega uns retardados, tipo assim, sei lá, alguém que você conhece. E Deus fala: vou entregar um negócio doido ali. Aí o cara entrega, o cara pula. Fala assim: meu irmão, o chão tá duro. Aí entrega outro, o cara pula e fala: meu irmão, isso aqui vai dar errado. Eu falei: não tô nem aí, irmão.
Eu lembro lá de Curicica, quando fomos num lugar com a igreja de Curicica, os pastores me ligaram e falaram assim, vai dar errado isso, vai dar errado, vai dar errado. Aí um pastor falou assim, aluga, porque se Deus levantou, Deus sustenta. Eu falei, mas foi Deus, tem certeza? Eu falei, foi Deus, então aluga. Aí Deus mandou vir aqui pro Recreio. Aí eu falei assim, gente, como é que vai pro Recreio? Como é que aluga aquele igual? Não tem gente no Recreio. Deus falou, eu vou encher aquela sala, você não precisa se preocupar com isso. E como é que aluga? A gente veio pra cá, alugou. Como? Não pergunta, irmão. Irmão, se eu conseguir explicar o que Deus está fazendo, não foi Deus, fui eu. Tudo aquilo que você consegue explicar o que está acontecendo, não é Deus, é você. Você é muito bom, você tem muito talento. Evangelho é onde um criador vem morar na criatura. E você sobe um monte para encontrar ele. Eu repito, até você ficar menos chateado comigo. O criador vem morar na criatura para você subir um monte para encontrar Deus. Sabe o que você está dizendo? Que Deus vive em todo mundo, menos em você. Sabe por que Deus veio morar dentro de você? Porque já não vivo eu? Ué, vive mesmo? E sobe um monte para quê? Para encontrar Deus? Irmão, quem subiu um monte foi Moisés. Moisés não vivia, o Cristo vive em mim. É porque a gente ainda está na igreja do Emanuel. Não tá, pastor? Claro que não. Emanuel é Deus. Eu não vivo Deus conosco. Eu vivo Deus. E por que você vive como se ele não estivesse aí? Por que você toma decisões sozinhos? Por que você prefere viver um evangelho que não tem Cristo? Porque ele não está aí. Ou vive como se ele não tivesse. A gente precisa repensar o nosso evangelho. Eu preciso repensar o meu evangelho. Porque senão eu vivo com Cristo em mim e vou procurar estudá-lo. Mas ele veio morar em mim para eu conhecê-lo. A palavra não diz, estudareis a verdade. Porque você pode até estudar texto bíblico, mas só pode conhecer pessoas. A verdade é uma pessoa, a vida é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, a luz é uma pessoa. Porque Cristo é tudo em todos. O dia que você encontrar Cristo em tudo, você vai abrir a Bíblia e falar, nossa, eu vi Jesus aqui, meu Deus. Ele é a rocha, meu Deus. Ele é a flor de farinha, meu Deus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o tabernáculo. Ele é o irmão mais velho. Você precisa ressignificar o seu evangelho. Se o seu evangelho tem Cristo, ou o seu evangelho é Cristo. Porque tem muita coisa que tem Cristo que não é evangelho. Pastor, que isso? Pastor, Eu sei que você tem uma vocação. O que é uma vocação? Voca. Você sabe o que é uma vocação? Voca, palavra, tel, Deus. Ter uma vocação significa que você tem uma palavra de Deus. Mas Pedro também tinha uma vocação. Um dia Jesus estava na praia, Pedro estava na praia, Pedro passou a noite toda sem pescar nada. A vocação de Pedro era ser pescador. E Jesus era um carpinteiro. Agora o carpinteiro vai até o pescador e dá uma palavra pescador. E fala aqui, pesca ali. Aí Pedro fala assim, você é carpinteiro, eu sou pescador, mas sobre a sua... Sabe por quê? Porque se a sua vocação, a sua habilidade não serve para cumprir a palavra de Deus, não está servindo para nada a sua vocação. Se o seu entusiasmo, o seu querer, a sua habilidade não está cumprindo o propósito de Deus, não está servindo para nada. Mas pastor, eu tenho um ministério. Não, você não tem um ministério. Pastor, eu tenho. Não, não tem. Deus nos entregou um ministério, segundo o apóstolo Paulo, que era o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para reconciliar. Não é o ministério do Bruno Bittencourt. Não fui eu que morri por você. A igreja precisa de revelação, não precisa de estratégia. Mateus 11. Não paro. Mateus 11, verso 25. Isso. Naquele tempo,
Respondeu Jesus e disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. A quem o Filho quiser. Jesus é a expressão do Pai. O Pai se dá a conhecer no Filho. Por que nós temos uma igreja que não conhece Deus como Pai? Porque nós temos uma igreja que não conhece Jesus. Eu repito. Nós somos uma... Eu tenho falado isso semana após semana. Irmão, se Jesus entrasse hoje andando igual veio da primeira vez, será que nós reconheceríamos Jesus ou apedrejaríamos Jesus? Será que o seu nível de evangelho está suficiente para conhecer a Jesus como ele é? Ou será que nós estamos tão impregnados com uma religião que a gente não reconheceria Jesus? Isso é triste, porque nós estamos na criação do Criador, dentro de uma igreja, revelando algo que não seja ele, não conhecemos. O problema é que nós temos e precisamos, como líderes, apresentar a Deus como Pai. E por que isso não acontece? Você quer saber? Porque é mais fácil manipular crianças. Eu repito. É mais fácil manipular pessoas, eu vou chamar hoje, com espíritos de orfandade. O órfão é manipulável. Porque o órfão não reconhece um pai. Não sabe como é bom ser tratado por um pai. O órfão aceita qualquer migalha, qualquer tipo de carinho. Jesus um dia falou assim, ó: a verdadeira religião é esta, que nós precisávamos cuidar das e dos. Por quê? O que falta na casa de uma viúva? Que é um pai. O que falta na vida de um órfão? Por que nós temos que ajudar órfão e viúva? Porque a igreja deveria estar fazendo o papel de um pai. E você está achando que é dinheiro. Dinheiro qualquer um pode dar, irmão. Mas pai? Só um pai. Só um pai pode fazer isso. Só um pai pode fazer isso. Entenda. O pai deu tudo ao filho. Tudo, 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 tudo. Você foi feito filho de Deus. Bota aqui João 1, verso número 12. Deu-lhes o direito, o poder. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, o direito de serem feitos filhos de Deus. A pergunta não é se você foi feito filho de Deus. A pergunta é se você se reconhece como filho de Deus. Existe uma diferença gritante. Eu sou engenheiro. Amém? Eu, quando me formei, eu tinha no meu diploma o nome que eu era, mas eu não me reconhecia como engenheiro. Ó, o Marco é engenheiro também. Tô mentindo? Não, você não sabe fazer nada. Você faz engenharia e vai servir de office boy. Te colocam numa empreiteira. Tô mentindo? E você vai entregar papel, vai pegar papel, vai na obra carregar cimento, vai no... Meu irmão, você não é engenheiro, mas você está dizendo que é. Mas você não se reconhece como isso. O problema da igreja é esse. É porque estão dizendo que você é filho, mas você não entendeu ainda o que é ser filho de Deus, porque você não conhece a Deus como Pai ainda. Você conhece a Deus como Deus. E você vem para a igreja por encontro social. Você não entendeu que a casa é sua, a vida é do seu Pai, Ele te deu vida. E para formar filho, qualquer um forma, não precisa de nada. Olha o que diz o João 14, verso 18. Isso. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfão. Você consegue botar em João 19, verso número 6? Irmão, isso aqui é loucura mesmo. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-vos, crucificai-vos, porque em nenhum crime achei nele. Por que queriam crucificar Jesus? Bota 7. Respondendo os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer. Por que ele se fez? Por que crucificaram Jesus? Porque ele disse que era
Ah, você não entendeu, irmão. Você não entendeu o poder disso. Jesus foi crucificado porque eles não conheciam Deus como Pai. No dia que Jesus gritou, eu sou filho, disseram, crucifica. Porque deve morrer. Todo o que se fez. Ou seja, a cruz tem um porquê. E o porquê se chama paternidade. Porque no dia que Jesus falou que era filho, crucificam. Crucificam. Pode fazer milagre, mas não pode falar que é filho. Escute. No dia que você começar a caminhar como filho de Deus, irmão, se prepara. Porque tudo que está fechado na sua vida começa a abrir. E o retrato da igreja é um retrato de orfandade. Quem já caminhou na igreja e começou a fazer as coisas com peso? Ai, tô cansado. Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão, de verdade. Ai, tô cansado. Ai, ministério de louvor. Ai, louvor, tô cansado. Ai, dança. Ai, pô, já tem ensaio. E parece que você vai fazendo as coisas e vai doendo. Quem já viveu isso? Isso é espírito de orfandade. Olha o que diz o texto de Jó. Bota aqui, Thay. Pra todo mundo ler. Jó 22:9. Isso. As viúvas despedices vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por quê? Porque agora você começa a fazer as coisas com dor. Com dor. Olha o que diz Jó 24:3. Do órfão levam o jumento e tomam em penhor o boi da viúva. Bota o 9 para mim também. Ao órfãozinho arrancam dos peitos e tomam o penhor do pobre. Calma aí. Eu tenho uma criança que estão dizendo que vão pegar esse órfão e arrancar do peito. O que sai do peito? O apóstolo Paulo falou de leite. Ah, você não lembra, não. O apóstolo Paulo falou assim, que quando você é novo convertido, o que você tem que dar para essa criança desenvolver? Mas quando você for desenvolvido, você vai comer alimento sólido. Só que se eu tirar do peito aquele que ainda se reconhece como órfão, ele vai crescer quando? Nunca. Esse é o problema da igreja. Porque só quem pode dar leite é pai espiritual e mãe espiritual. Líder religioso não pode dar nada. É por isso que nós temos uma igreja cada dia mais infantilizada, cada dia mais criança, cada dia mais desnutrida espiritualmente. Porque não estão comendo leite para começar a comer carne. Não estão. Não estão. Porque a cada dia a gente começa a arrancar do peito das mães. Porque uma criança, tá o Pedro aí. Pedro, foi mamar. Ah, foi mamar? Não. Tá gritando, foi lá pra fora. Tá perturbando o culto. Volta e meia quer mamar. Parece um bezerro, a criança. Mama 15 vezes por dia. A Amanda chega a estar chupada. Desnutrida, perdeu uns 15 quilos. Depois, ela já era magra. Depois do Pedro, então, irmão, tá aqui, ó. Entenda? Convém que nós levantemos uma igreja, e eu quero que você entenda isso no espírito, para acabar com esse sistema. Não fica... como é que eu digo isso? Não fica abismado do que eu vou dizer, não, mas... Por que Jesus foi vendido? Pergunta para esse irmão do nosso lado e fala assim, por que Jesus foi vendido? Porque Judas vendeu, entregou ele. Agora olha para mim. Jesus só foi vendido porque tinha sacerdote para comprar o corpo de Cristo. Quem comprou foram os pastores, os sacerdotes. E até hoje estão comprando o corpo de Cristo. Até hoje estamos voltando a crucificar isso. Porque até hoje tem sacerdote para comprar o corpo, para manipular o corpo. Entenda, só existe um Judas porque existe um pastor corrupto. Só existe um Judas porque existe um sacerdote corrupto comprando o corpo de Cristo. E nós precisamos liquidar com isso uma vez por todas. Porque o povo está morrendo.
O povo está morrendo porque ninguém acorda. O povo está morrendo porque nós entramos num sistema religioso, um sistema sem paternidade, um sistema sem liderança, e estamos matando pessoas, porque existem sacerdotes achando que podem comprar o corpo de Cristo. O problema é que nós temos uma igreja que, assim como João, não progrediu na revelação e perdeu a sua vida. Gastaram a sua vida porque começaram a rejeitar aquilo que Deus derramou sobre elas, porque eles não conseguiram caminhar nessa revelação, progredir nessa revelação. Eu sei que é bom ser cantor, eu sei que é bom ser um pregador, mas se eu não caminhar nisso, irmão, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou me ver dentro de um quarto fechado e uma hora isso passa. Você precisa começar a caminhar naquilo que Ele te deu, começar a progredir no que Ele te deu, porque senão uma hora isso vai passar. Porque tudo que não vai para frente, você perde. Você começa a duvidar. Será que era de Deus? Será que não era? Porque nós fomos chamados para caminhar no que nós nessa casa pregamos sobre a revelação progressiva. Chega de sacerdotes, irmão, que estão querendo comprar o corpo de Cristo. Chega. E é engraçado que nós pregamos uma palavra de maneira errada. Abre Mateus 11. Porque essa palavra se transformou em nossas vidas numa palavra evangelística. Mas ela nunca foi evangelística. Mateus 11, verso 28. Você conhece de cor, irmão. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... E essa virou uma mensagem evangelística da igreja evangélica, mas nunca foi, pergunta. Porque é só mensagem sobre João Batista. Ah, você não entendeu. Essa mensagem Jesus está pregando antes de pregar sobre reino. Ele vem falando de João. Depois você for ler a sua Bíblia para você entender o que eu estou falando. Uns já foram atrás e falaram, é verdade. Está falando de João. Está falando, irmão, se você não vier a mim, você vai estar cansado, oprimido e vai morrer. Toma o meu jugo. Vem cá, Kel, vem cá. Você sabe o que é jugo? Jugo é o quê? Você pega um boi mais velho e um boi mais novo. Você vai ser o boi mais novo. E aí você coloca o jugo sobre o mais velho. Só que o mais velho é mais forte. Porque ele vai aliviar o mais novo. Então, se o mais velho for para a direita, o mais novo não tem escolha. Tá, eu vou mudar o nome de boi para filho mais velho e filho mais novo. Você pega? Quem é o seu irmão mais velho? Ah, você não pegou. Então agora, volta aqui. Deus, se tiver um raio para enviar, envia agora, Deus. Presta atenção. Então ele vai pegar o jugo e vai colocar sobre o pescoço do irmão mais velho e sobre o pescoço do irmão mais novo. Tomai sobre vós o meu. Sabe qual é o seu problema? É que você está querendo caminhar com o seu jugo. Mas ele mandou você caminhar com o jugo porque tem alívio, porque ele é o mais forte. Porque agora o irmão mais velho vai sustentar a carga. O irmão mais velho vai sustentar a carga sobre você. E agora, se for para a esquerda, você não tem escolha. Pode sentar. Porque tudo é irmão mais velho e mais novo. É a história do José e o Benjamim. Porque no dia que o José olhou o Benjamim, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, eles olharam... Olha para mim, cabeção. Olha para mim. Quando José olhou para o Benjamim, ele viu que o Benjamim era o que dele? Parecido. E começou a... Agora, se eu trocar o nome, o irmão mais velho e o irmão mais novo, a igreja. Esse é o sonho de Jesus, que no dia encontrar com a igreja, não tem outra imagem que não seja dele. Porque Deus não espera a sua imagem.
Deus espera uma igreja que se pareça com ele. Façamos o homem conforme a nossa. O texto vai dizer que Cristo é a imagem do Deus. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem só uma imagem, a imagem do Filho. O problema é que nós temos uma igreja que quer se parecer com alguém que não seja Cristo. A igreja tem que ser a exata imagem de Deus. É por isso que diz o texto, eu já preguei isso aqui, que no dia que Deus fez o Adão, tudo era muito bom, o texto era bom, mas no dia que Deus fez Adão, Deus olhou para a terra e viu Deus que era muito, porque pela primeira vez ele olhou para a terra e viu quem? A imagem do Filho. Porque toda vez que Deus vê a imagem do Filho é muito bom, fora disso é só bom. Então agora eu tenho que entender que esse texto é um texto para João. Antes de Jesus ensinar sobre as palavras do reino, ele vem ensinar a progredir na revelação. Esse texto não é evangelístico, mas uma referência a João ter se perdido por estar cansado. Todo aquele que está cansado se perde da revelação inicial. Não tem um homem capaz de caminhar cansado. Você vai se perder do que Deus prometeu, vai se perder do que Deus falou, vai se perder do talento que Ele te deu. Porque você ficou cansado pelo sistema. Cansado. Eu quero pregar mais nas outras semanas. Hoje eu quero orar. Chega de uma igreja que se perdeu, irmão. Eu estou há quase 20 anos em cima do altar. O que eu mais vi foi gente perdida por causa do sistema. Homens cansados, oprimidos. Eu vou melhorar. Homens que perderam sua cabeça como João. Sabe por quê? Porque começaram a duvidar por causa do cansaço daquilo que Deus tinha prometido lá atrás. Começaram a duvidar de quem era Cristo. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está tentando mudar um sistema. Mas o sistema só tem um caminho. Cruz. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E você está achando que isso é ser transformado. Não, irmão. O velho homem só tem um caminho. A morte. As suas opiniões não podem ser melhoradas. Eu não posso melhorar o velho homem. Eu tenho que matar o velho homem. Eu não posso melhorar a sua vida. Você tem que entender que o que você tinha não era a vida. Sabe por quê? Porque eu creio que quando Cristo entrar em qualquer lugar, querido, Ele muda casamento, Ele muda empresa, Ele muda a vida, Ele muda tudo. O que você precisa não é de uma vida melhor, é daquele que tem vida. Fernando, vem pra cá. Eu quero orar hoje, eu quero chorar. Sabe por quê? Porque se você não entender que você está cansado, véio, você não vai a lugar nenhum. Se você não entender que o sistema foi feito para matar você. O sistema foi feito para te aprisionar. Se você não entender que você se perdeu, ninguém pode te ajudar. O seu casamento tem uma solução, o nome dele é Cristo, não são boas ideias. A sua empresa tem uma solução, Cristo, não é um método. E hoje, você precisa entender hoje, você veio aqui, querido, e eu vou continuar a falar sobre isso outros dias. Talvez seu pai amaldiçoou você, você tem palavras ruins de pastores, líderes espirituais, isso acabou com a sua vida. Você até hoje cresceu numa casa sem pai biológico. Irmão, eu sei o que é isso, irmão. Um dia você está com um pai em casa, outro dia você está com um pai fora de casa. Eu vivi isso dentro de casa, eu sei o que é isso. Eu sei o dano que isso faz. Eu sei quantos anos você leva para mudar essa ideia. Olha o que eu vou dizer. Líderes espirituais que não deram destino para os seus filhos de propósito, perderão esses filhos de propósito para pais de destino. O meu caminho nessa casa não é abrir igrejas, não. O meu caminho nessa casa dá destino para a sua vida, querido. É por isso que eu sou aquele pastor que eu pergunto coisas que você nunca imaginou que o pastor se meteria. Eu pergunto da sua empresa, da sua vida. Eu dou ideia.